uma outra possibilidade, né, de fazer essa venda, né, uma venda de um imóvel, que é a que a gente chama de permuta. Mas o que é permuta, né? Você sabe bem o que é permuta? Então, permuta é um termo que a gente utiliza quando a gente envolve uma troca, né? Ficou muito mais divulgado, vamos colocar assim, né? Agora com as redes sociais, né? Os, os blogueiros ali, né? Que o pessoal chama, usam muito ali a permuta, né? Então, eles fazem algum store e ganham alguma outra coisa, né? Então, eles conhecem muito, né? Esse termo de permuta nesse sentido. Mas aqui no mercado imobiliário, não é muito diferente, né? Do que a realidade ali, do motivo pelo qual eles usam isso, né? No caso dos blogueiros, né? É realmente isso, tá? É uma troca de uma coisa por outra, né? Então, quando a gente fala de uma permuta de imóvel, é quando um imóvel é dado em troca a um outro imóvel, né? Então, essa permuta, essa troca, ela pode ser com torna ou sem torna, né? Também é um termo usado no mercado imobiliário, muito usado no mercado imobiliário. Então, se há uma permuta com torna, então é uma permuta onde uma das partes vai voltar uma diferença em dinheiro, ou em um bem, um veículo, por exemplo, mas vai voltar uma diferença, então, em valores para a outra parte, tá? Então, quando há torna, né, quando há volta em dinheiro, é esse o termo que a gente usa, tá? Um outro dado que é importante você entender, né, quando você faz um contrato de permuta, é importante que você mencione ali, então, os dois imóveis, então, quem é que está entrando, qual é o primeiro imóvel, qual é o segundo imóvel, e ainda faça depois, então, a análise de todos aqueles levantamentos de certidões e todos os documentos que a gente precisa levantar, ele tem que ser realizado dos dois imóveis, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo imóvel, tá? Independente de qual for os valores, enfim, dos envolvidos ali. É importante que a gente sempre faça o levantamento, então, de todos os imóveis envolvidos, tá? E pode ter mais de um, tá? A gente já teve situações em que entrou mais de um imóvel de um lado e outros, ou melhor, um outro imóvel, que era de valor muito maior, de um outro lado. Isso também acontece, tá? Uma outra coisa que você precisa se atentar é quanto ao pagamento das comissões. Sempre quando a gente fala de permuta, de troca, nada mais é do que uma venda que a gente está fazendo de um para o outro e do outro para um. Então, nesse caso, também cabe comissionamento das duas partes, ou melhor, de todos os imóveis envolvidos naquela transação. Somente os imóveis, tá? Os veículos ou qualquer outro tipo de bem não entra no comissionamento, só os imóveis. Então, todos os imóveis que estão envolvidos, cabe os honorários, então, para a imobiliária, tá? Isso é importante que você saiba. O termo correto também, para você colocar no contrato, é importante que você se atente. Quando a gente fala de um contrato de compra e venda, então entra sempre por um lado, né, o comprador e do outro lado o vendedor. No caso de permuta é diferente. Ele entra então, como os dois são proprietários, como os dois são vendedores, ali entra como primeiro permutante e segundo permutante. Então é um termo diferente que se usa, né, um termo específico para esse tipo de contrato, tá? Então depois que você fez ali então o contrato, né, lembrando, tá? Sempre o contrato de permuta ele vai vir depois do compromisso de compra e venda. Fez o compromisso de compra e venda, fez, ou melhor, o compromisso de permuta, então, fez então o contrato de permuta, né, entre o primeiro e o segundo permutante, aí depois você vai fazer todos os levantamentos de todos os imóveis envolvidos, e aí sim, agenda a escritura, preferencialmente a assinatura da escritura, ou melhor, das escrituras, devem ser feitas no mesmo dia, tá? Então, no mesmo dia que vai assinar a transferência de um imóvel para o outro, também assina a escritura do outro imóvel para um, vamos colocar assim, tá? Então, de todos os imóveis envolvidos, a gente tenta agendar sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para que seja feita essa assinatura, tá? E só depois disso, depois dessa assinatura, realmente, aí leva para o registro, né, para o cartório. Bom, eu só queria, antes de finalizar, aí colocar só mais uma situação que é importante que você saiba. Também o contrato de permuta pode envolver um financiamento. Aí, então, a assinatura da escritura, ela fica para o final do processo de financiamento, tá? Então, lá, quando ele for assinar no banco, no mesmo momento, ele já assina também, ou próximo ali, né, assina com o banco, logo depois vai para o cartório, já faz a assinatura também da escritura do outro imóvel que está entrando no negócio, se não tiver financiamento também, e aí sim finaliza e concretiza o negócio, tá bom? Então, é importante que você saiba o que é permuta e como agir.